Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Queria dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando aqui no nosso culto online. Você pode agora aí entrar nos seus redes sociais, você pode encaminhar o link dessa mensagem para outras pessoas. Deus tem algo maravilhoso para falar ao nosso coração. Então, quero convidar você a estar atento, pegue a sua Bíblia, caneta, se quiser fazer as anotações, o seu papel. Então vamos estar aí louvando ao nosso Deus, adorando ao Senhor. Mas antes, queria convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo de número 15 nessa noite. Depois vamos estar orando pelo culto dessa noite, em nome de Jesus. Palavra do Senhor no Salmo de número 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra o que teme ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Glórias a Deus pela sua palavra. Quem habitará no santo monte do Senhor? Quem verá a Deus? Quantos aí gostariam de ter um encontro com o Senhor? Quantos gostariam de ter acesso à presença de Deus, de viver eternamente com Ele? Nós temos que viver em sinceridade, falar sempre a verdade, não difamar com a nossa língua ao nosso próximo, não fazer mal ao nosso irmão, aquele que não muda a sua palavra, a pessoa que o seu sim é sim e o não é não. Enfim, a palavra de Deus nos convida a ter uma vida sincera diante de Deus. Eu quero convidar você aí, meu amado, minha amada, nos assistindo nessa noite, que você possa ter essa aliança. Se você ainda não tem, você pode fazer essa aliança nessa noite, você pode refazer a sua aliança com Deus, renovar a sua aliança com Ele. E eu oro que até o final dessa mensagem, Deus possa tocar no seu coração, na sua vida, gerando milagres e transformação em nome de Jesus. Vamos orar, logo depois vamos entrar em louvor e adoração, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, por esse dia tão especial, por esse dia de bênção na presença do Senhor. Vamos orar e logo em seguida louvar ao nosso Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse dia na tua presença. Te louvamos por mais esse dia que o Senhor criou e formou. Por isso nós estamos alegres e satisfeitos na tua presença. Senhor, eu peço a tua bênção para o culto dessa noite. Pai, para que ninguém saia, meu Pai, deste lugar sem receber a tua bênção. Eu oro, meu Senhor, para que ninguém nos assistindo saia desta posição sem receber a porção da tua palavra. Eu oro agora repreendendo todo espírito contrário, todo espírito da distração, espírito da dúvida, espírito que vem para lançar o medo ou para roubar a semente da palavra. E eu oro agora, Pai, que cada coração agora nos ouvindo e assistindo seja um coração fértil para receber a tua palavra. Eu oro agora que o Senhor venha amarrar todo espírito contrário, todo espírito que se levanta, Pai, para tirar a bênção, Pai, na vida dessas pessoas. Eu oro, Espírito Santo, fala aos nossos corações através dos louvores, entra na nossa casa, entra, Pai, na nossa vida, entra nesta família, e eu peço a tua bênção pela tua palavra. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, ser conosco nesse dia, opera curas, milagres, transformação, restaura, meu Pai, o cansado, levanta o abatido, Pai, cura os doentes e enfermos, que a tua palavra possa alcançar lugar nos nossos corações, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu,
te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, sim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar
e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo, e eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Glórias a Deus pela sua presença no nosso meio. Nós louvamos ao Senhor porque o nosso Deus é bom. Como nós falamos no domingo passado ministramos no culto de domingo como ter um coração, ministramos sobre um coração apegado a Deus. A vida da pessoa que tem um coração apegado a Deus. E você aprendeu no domingo passado, se você não assistiu a mensagem, você pode ir no nosso canal, ela está aí gravada, a mensagem do culto de domingo. Eu falei sobre as pessoas que têm um coração apegado a Deus, as bênçãos de quem tem um coração apegado a Deus. Essas pessoas são mais felizes, essas pessoas são mais prósperas, elas têm menos problemas na vida, elas vivem
uma vida de paz quando essas pessoas estão mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. E essa é a vantagem de ter um coração apegado a Deus. Mas aí surge uma dúvida. O pastor falou tanto sobre ter um coração apegado a Deus, mas o pastor não explicou como ter um coração apegado a Deus. E este é o tema da nossa mensagem nessa noite, como continuação da mensagem de domingo. Se você ainda não assistiu, mais uma vez eu repito, está aí no nosso canal. Como ter um coração apegado a Deus? Pastor, como que eu posso fazer para ter a minha vida apegada ao Senhor? Como ter uma vida apegada a Deus? Muitas pessoas até tentam, muitas pessoas se esforçam. E eu queria trazer para você aqui algumas dicas nessa noite, que eu creio que serão dicas preciosas para a sua vida. Serão dicas que trarão grandes bênçãos para que você seja uma pessoa apegada ao seu Deus, que você tenha um coração apegado ao seu Senhor. Você viu como nós falamos lá em Jeremias, aquelas pessoas que se apartam, têm um coração que se apartam de Deus, um coração que não é apegado, é exatamente o oposto. Pessoas que se afastam de Deus, pessoas que se afastam da sua palavra, das suas promessas, todas as maldições, todas as tribulações e problemas que vêm sobre a vida dessa pessoa. Mas hoje eu quero te ensinar como ter um coração apegado a Deus. Então pega a tua Bíblia aí, as suas anotações, encaminha aí o link dessa mensagem para alguém, que certamente ela será abençoada. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Um texto bastante conhecido, provavelmente você já sabe até de cor. Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Aqui é uma diferença muito grande entre obedecer e se submeter. Quando a Bíblia diz que nós teremos acesso ao que há de melhor dessa terra, quando a Bíblia diz que nós teremos acesso às bênçãos de Deus para a nossa vida, quando a palavra de Deus nos orienta para que o Senhor possa derramar suas bênçãos, abrir portas sobre nossas vidas, fechar portas de maldição, nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Mas, pastor, não é a mesma coisa? São coisas completamente distintas. Tem pessoas que ouvem, mas não dão ouvidos, não obedecem. E outras pessoas obedecem, mas não com um coração submisso. Eu vou explicar contando uma ilustração muito interessante, que eu acho que isso vai ajudar você a entender. É aquela ilustração da mãe que em casa fala para o filho comprar pão. Filho, vai ali na esquina comprar o pão. E o filho fala de bom grado: tá bom, mãe, eu vou comprar. Ele pega um dinheiro na mão da mãe, e ele sai correndo e vai comprar o pão, feliz da vida, e volta. Ou, em outra ocasião, aquele mesmo filho, talvez um outro filho, tem uma atitude diferente. A mãe fala: filho, vai ali na esquina e compra o pão. E o filho pega o dinheiro e fala: tá bom, mãe, eu vou. Mas no meio do caminho, aquele filho vai resmungando: por que ela só pede para mim? Por que ela não falou com o meu irmão? Olha, o meu irmão estava lá no quarto sem fazer nada, ela não falou com ele. Ela sempre só pede para mim. Eu não entendo por que ela faz isso comigo. E ele vai resmungando, ele vai reclamando todo o caminho de ida. E ele volta reclamando todo o caminho de volta. Então, o que é que eu quero te ensinar com isso? Quando aquele filho foi comprar o pão, obedecendo a mãe, ele obedeceu querendo fazer aquilo. Mas o segundo filho, ele obedeceu a sua mãe ao pedido de comprar pão, porém ele não estava querendo fazer aquilo. Então isso é você obedecer sem querer obedecer. Por isso que a palavra de Deus nos orienta em Isaías: se você quiser e me ouvir. Deus está orientando todos aqueles que me obedecem, mas querendo me obedecer, você terá acesso ao melhor dessa terra. Você vai comer o melhor desta terra. As bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Deus não irá deixar faltar o pão. Deus não irá faltar nada na sua vida. Deus suprirá as suas emoções. Deus vai suprir as suas necessidades físicas, materiais. Deus cuida da sua vida, da sua família, enfim. Quando nós vivemos em aliança com a palavra de Deus. Quando nós obedecemos de coração. Então, eu quero te ensinar que esse é o primeiro passo para você ter um coração apegado a Deus. Você tem que obedecer a Ele, mas com vontade. Você tem que fazer aquilo por amor ao Senhor, não por uma obrigação. Porque há uma grande diferença
entre aqueles que obedecem por obedecer, sem fazer caso, sem respeitar ao Senhor, a palavra de Deus, mas aqueles que obedecem por amor, aqueles que entendem que a palavra de Deus ela vem para trazer bênçãos na sua vida. Então essa é a primeira forma de você ter um coração apegado a Deus. E você precisa entender que você precisa também amar a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus? Porque nós não amamos a palavra de Deus o suficiente. E você precisa entender o Salmo 119, eu queria aconselhar você a ler, a estudar e a meditar o Salmo 119. O tempo inteiro Davi está falando, eu amo a tua lei. Ele está falando o quanto eu amo a tua lei. Na tua lei eu medito todos os dias. A tua palavra é preciosa para mim, lâmpada para os meus pés, e é a tua palavra e luz para o meu caminho. E essa palavra ela é apegada ao coração do salmista. Então ele é um homem próspero. Ele foi um homem abençoado porque ele era apegado à lei do Senhor e à palavra de Deus. Então a segunda forma, meu amado, para você ter, minha amada, um coração apegado a Deus. Pastor, como que eu posso fazer isso? Você precisa ter um coração apegado à palavra de Deus. Você precisa amar a palavra de Deus. Você tem que entender que a palavra de Deus, que obedecer aos mandamentos da palavra, isso faz você se sentir bem. A obediência à palavra de Deus traz só o bem para a sua vida. Nela medito o dia todo. Salmo 119, versículo 97. O salmista dizia, eu medito na tua palavra todo o dia. Salmo de número 1, seremos como árvores plantadas na beira do rio, sempre dando frutos. Isso é amar a palavra de Deus. Isso está ligado a Isaías, em obedecer e ouvir, em obedecer a Deus com desejo no coração de obedecer. Porque às vezes, ou muitas vezes as pessoas obedecem a Deus, mas como por uma obrigação. Como que se as bênçãos de Deus, como que se as palavras de Deus, elas servissem para trazer castigo para a sua vida, como que se a palavra de Deus viesse para limitar a sua vida. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, com as suas proibições e limitações, ela vem para gerar proteção para a sua vida, proteção para a sua família, cuidado, direção, alimento. Você precisa aprender a amar a Bíblia, a amar a palavra do Senhor e a obedecer com um coração agradecido, não obedecer com um coração pesado, como aquele filho que saiu para ir comprar o pão e ele foi reclamando todo o caminho de ida e voltou reclamando o caminho de volta. Ele obedeceu a mãe, mas ele não obedeceu querendo, com o coração querendo. Então, para a gente ter as bênçãos de Deus e ter acesso ao melhor de Deus nessa terra, precisamos obedecer a palavra de Deus com um desejo no coração. Temos que querer voluntariamente obedecer a Deus. E eu queria trazer aqui alguns entendimentos para vocês de que, além de você amar a palavra de Deus, você precisa também ser apegado a buscar a Deus. Se você não se dedicar a buscar a face do Senhor, você nunca vai ter um coração apegado a Deus. Por isso que muitas pessoas têm um coração que se aparta do Senhor. Muitas pessoas têm um coração que se afasta de Deus, pessoas que começam até bem na caminhada cristã, na fé com Deus, mas elas vão se afastando porque elas não buscam a Deus. Eu queria ler com você o Salmo de número 27, versículo de número 8. Salmo de número 27, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Salmo 27, versículo de número 8. Diz assim, quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Você precisa buscar a face de Deus. O Senhor nos convida a buscar a presença dEle. O livro de Isaías também nos orienta, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Se você quiser ter, meu amado, um coração apegado a Deus, se você quiser ter uma vida apegada a Deus, ser uma pessoa que se apega às coisas do Senhor, ser uma pessoa que ama as coisas de Deus, você precisa amar a palavra do Senhor, mas também você precisa buscar a face de Deus. Buscar a face do Senhor com oração, buscar a face do Senhor com jejuns, buscar a face do Senhor com as suas devocionais, com adoração na sua casa, no seu lar, a caminho do trabalho, onde você estiver, adoração, súplica, louvor, ação de graças.
Esta é a forma que você precisa se encher de Deus, amando a sua palavra, mas também buscando a face de Deus. Que o seu coração possa se predispor a buscar a face de Deus, a buscar ao Senhor, a ter entendimento do Senhor. Então essa é mais uma maneira de você ter um coração apegado a Deus, de você ser uma pessoa que ama ao Senhor verdadeiramente, de você ser uma pessoa que estará apegada ao Senhor. Então quero convidar você a se dedicar a isso, dedique-se à palavra de Deus. Você precisa ler a sua Bíblia todos os dias, você precisa meditar nas Sagradas Escrituras todos os dias, você precisa estudar a palavra de Deus com frequência, você precisa praticar a palavra de Deus com frequência e você precisa memorizar a palavra de Deus. Então eu sempre gosto de dar esse sinal, a dica da mão aberta. São 5 coisas que você precisa fazer. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, praticar a Bíblia, memorizar a Bíblia e meditar na Bíblia. Então você precisa amar a palavra de Deus. Certo dia, eu não lembro quem foi um dos grandes pregadores do século passado. Ele estava um dia em um quarto de hotel, ele viajava muito pregando. E quando ele chegou naquele quarto de hotel, ele dormiu em um hotel de uma cidade para outra. E quando ele pegou, a gente sabe que muitas vezes os gideões têm o costume de deixar a Bíblia, não é, ao lado da cabeceira da cama. Isso é um costume antigo. Pessoas gostam de deixar Bíblias no criado mudo ali ao lado da cama, para os viajantes que estão passando poderem ler a palavra de Deus, as pessoas que estão se sentindo solitárias. Enfim, há esse costume. E na história conta que esse viajante, esse servo de Deus, esse pregador, esse homem de Deus, ele pegou a Bíblia para ler. E quando ele pegou a Bíblia para ler daquele hotel, ele abriu por dentro, a Bíblia já estava toda comida por cupins. Os cupins já haviam entrado naquelas páginas da Bíblia e já haviam comido de um lado a outro, do Gênesis ao Apocalipse, todas as escrituras, as páginas estavam todas furadas. E o Espírito Santo imediatamente falou àquele pregador que ele seria muito mais bem-sucedido, feliz e próspero quando ele buscasse a palavra de Deus, ele comesse a palavra de Deus, como aqueles cupins estavam devorando aquela Bíblia. Estavam ali devorando de capa a capa toda aquela Bíblia. E eu quero convidar você a desenvolver, peça a Deus para desenvolver dentro de você esta fome pela palavra de Deus. Você já percebeu que naturalmente nós temos fome de tantas coisas? Naturalmente nós temos fome daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente se alimenta todos os dias. Mas você já pediu ao Senhor para desenvolver naturalmente em você uma fome pela palavra de Deus? Você já percebeu como que funciona o nosso organismo no horário certo? Ainda que você esteja ocupado com a vida corrida do dia a dia, nos horários determinados o seu organismo, ele te lembra, ele faz você sentir que precisa se alimentar. E eu tenho feito essa oração e eu oro para que isso aconteça na sua vida. Que o Espírito Santo desenvolva dentro de você uma fome, um hábito das Escrituras, um hábito de se alimentar da Bíblia, de se apaixonar pela palavra. Aí você será uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que vai ter acesso ao melhor de Deus nessa terra. Por quê? Porque você ama a lei de Deus. Você ama as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras você medita de dia e de noite. Assim você será uma pessoa com um coração apegado a Deus. Não um coração que se afasta, que se distancia, que se esfria, mas um coração apegado a Deus. E eu oro para que o Espírito Santo possa desenvolver em você este apetite, esse desejo, esta fome de se alimentar da presença de Deus, da palavra de Deus. Amém? Essa é a segunda dica para você ter um coração apegado a Deus. Primeiro, ame as Escrituras. Segundo, busque a Deus em oração. Busque a Deus meditando nas Sagradas Escrituras. Busque a presença de Deus. Terceira dica para você. Pastor, como que eu posso ter um coração apegado a Deus? Como que eu posso desenvolver uma vida que é apegada ao Senhor? Eu não consigo viver sem o meu Deus. Você já viu que tem pessoas, crianças que são apegadas ao pai, apegadas à mãe, apegadas a um animal de estimação, pessoas que são apegadas a tantas coisas nessa vida. Mas eu pergunto, você pode dizer
que você é uma pessoa apegada a Deus? Você pode dizer que você é uma pessoa que não consegue viver sem o teu Deus? Você não consegue estar distante da palavra de Deus, distante do seu Deus? Você pode, meu irmão, dizer isso, que você é uma pessoa apegada ao seu Deus? E eu quero te dar aqui a terceira dica para você ser a cada dia essa pessoa apegada a Deus. Repetindo, primeiro, que você ame as Sagradas Escrituras. Segundo, que você busque a Deus. E em terceiro lugar, que você possa buscar entender os caminhos do Senhor. Procure entender os caminhos de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 33. Lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo de número 33. Olha o que diz aqui, olha o pedido de oração que Moisés fez para Deus. Moisés, um homem que foi chamado de amigo íntimo de Deus. Deus falou que ele falava com Moisés face a face. Deus tinha um relacionamento de intimidade com Moisés e Moisés com o Senhor. Mas olha o que estava no coração de Moisés quando ele pede isso aqui para Deus. Êxodo 33, versículo de número 13. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Moisés pediu a Deus, Senhor, me mostra os teus caminhos, para que eu te conheça. Deus, me mostra os teus caminhos para que eu te conheça. E aqui está a terceira dica para você ter um coração apegado a Deus. Busque conhecer e entender o caminho de Deus, os caminhos do Senhor. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure entender através das Escrituras, da oração, através de conversas, de aconselhamentos, qual a forma que Deus age, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, como que Deus faria em determinadas situações. Isso é você procurar entender o caminho de Deus. É você aplicar os caminhos de Senhor na sua vida. Isso fará você, certamente, ser uma pessoa próspera, uma pessoa que tem um coração apegado a Deus. Moisés fez esse pedido de oração. Senhor, me mostra os teus caminhos, me revela os teus caminhos. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Você precisa reconhecer Deus em todos os caminhos que você passe. Você precisa aplicar os caminhos de Deus aos seus caminhos. Aí você será uma pessoa bem-sucedida. Você será uma pessoa que tem um coração e uma vida apegada a Deus. Perceba que em Isaías, capítulo de número 55, versículo 9, a palavra também nos diz que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos. Os caminhos de Deus também são melhores que os nossos caminhos. E essa é uma maneira de você ter um coração apegado a Deus, é você procurar entender os caminhos do Senhor. É você saber de que os caminhos de Deus são melhores que os teus caminhos. Que o propósito de Deus é melhor do que os seus propósitos, as suas intenções e projetos. E às vezes temos que entender, amados, que os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos caminhos. Ou seja, o propósito de Deus, a intenção de Deus para com a tua vida são melhores até mesmo do que os teus próprios projetos. A Bíblia fala que ao homem pertencem os planos do coração. Provérbios capítulo 16. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas a Bíblia diz que no final o que permanece é o conselho do Senhor. Conselho aqui é a mesma coisa que propósito, aquilo que Deus já determinou. Conselho é aquela reunião de conselho que quando você estudava, você lembra que aqueles alunos que não eram aprovados, eles tinham que ir para o conselho de classe. Era preciso colocar os professores iriam discutir se aprovava ou não aquele aluno que ficou passando, necessitando de um pouquinho de nota para ser aprovado de ano. Então o conselho de classe se reunia para saber se aprovava ou não aquele aluno. E a Bíblia diz que o propósito de Deus é que permanece. Propósito é a mesma coisa que conselho. Que conselho é esse? Pai, Filho e Espírito Santo, eles já se reuniram na eternidade. E eles já determinaram o bem que ele tem para você.
Ele já está determinando o caminho que Ele tem para você. Salmo 139, antes que você existisse, todos os teus dias já estão escritos no livro de Deus. Você pode planejar para a direita, você projeta para a esquerda, mas no final de tudo, o que prevalece é o propósito do Senhor para a tua vida. É o conselho de Deus que já está decidido. Deus quer abençoar você. Deus quer prosperar você. Deus quer te levar a lugares que você nunca foi antes. Deus quer alargar as tuas tendas. Deus quer derramar bênçãos sobre a sua vida, mas você precisa ter um coração apegado a Ele. Você precisa ser uma pessoa que está apegada ao seu Deus, porque os caminhos dele são muito melhores do que os teus. E os pensamentos e projetos de Deus, eles são mais altos, são mais elevados. Os propósitos de Deus são mais elevados. Então, que você entenda, você precisa entender e buscar os caminhos do Senhor, como Moisés fez esse pedido de oração. Êxodo 33, 13. Eu oro para que você aprenda também a fazer esse pedido. Pai, me ensina os teus caminhos, me mostra os teus caminhos, não os meus, mas os teus caminhos. Ensina-me a submeter a minha vontade e os meus caminhos aos teus caminhos, porque isso é você reconhecer que os caminhos de Deus são melhores do que os teus. Isso é você reconhecer e se render à vontade soberana do Eterno. Pai, eu rendo a minha vida, eu rendo o meu propósito, os meus projetos estão em tuas mãos. Então, meu amado, entender o caminho de Deus, entender os caminhos de Deus para a sua vida, é entender o propósito que Deus tem contigo. É entender o conselho que Deus tem com a sua vida. Ou seja, Deus já determinou o que Ele quer que você seja. Não foi isso que Ele fez com Jeremias? Jeremias, te conheci, te chamei desde o ventre da tua mãe e te chamei por profeta das nações. O Senhor fala contigo nessa noite, você aí nos assistindo. Fale o seu nome aí, coloca o seu nome lá no lugar de Jeremias 1,5. Coloca o teu nome, Deus está falando contigo. Filho, filha, coloca o seu nome. Deus está te dizendo, eu já te conheci desde o ventre da tua mãe e te chamei por. Aí alguns Deus chamou para profeta, para pastores, empresários, missionários, enfim. Mas o Senhor chamou a cada um para que possamos adorá-lo, para que possamos servi-lo, para que possamos entender o projeto de Deus para com as nossas vidas. Deus tem um chamado com a sua vida. Amém? Isso é você entender o caminho do Senhor. Isso é você entender a vontade de Deus para a sua vida, que ela é soberana. Então vamos lá, para a gente não esquecer. Pastor, como que eu faço para ter um coração apegado a Deus? Primeiro, ame as Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, busque a face de Deus. E em terceiro lugar, eu coloquei aqui, procure conhecer o caminho do Senhor, o propósito de Deus para a sua vida. Glórias a Deus pela sua palavra. Em quarto lugar, eu quero repetir novamente o Salmo de número 27, que diz assim: quando o Senhor me propôs a buscar o teu rosto, a minha alma te disse, Senhor, o teu rosto eu buscarei. E aqui vai a minha quarta dica para você ter um coração apegado a Deus. A dica está no Salmo 27, 8. Busque a face de Deus e não as suas mãos. Busque quem Ele é. Busque amar a Deus por quem Ele é. A ser grato a Deus pela bondade dEle para com a sua vida. A ser grato a Deus pelo amor de Deus sobre a tua vida. A ser grato ao Senhor porque Ele encontrou você perdido no lamaçal de pecado, porque Ele te resgatou, porque Ele te encontrou, porque Ele te remiu, porque Ele te limpou. Busque a Deus por quem Ele é e não as suas mãos, o que Ele tem para te dar, o que Ele tem para te oferecer. Oh, meus amados, se você entendesse isso, quantas dessas ricas bênçãos viriam sobre a sua vida? Você já imaginou aquela pessoa casada, que depois de muitos anos de casada descobre que aquela pessoa só se casou com ela por interesse? Você já parou para imaginar a decepção na vida de uma pessoa que se sentiu enganada e traída todos aqueles anos por uma pessoa que só se aproximou de você, às vezes nem casamento, amizades, relacionamentos que só se aproximaram por interesse no que você tinha para dar, para oferecer.
No momento que aquilo que você tinha para dar, para oferecer, que o dinheiro acabou, que a popularidade foi embora, que a fama acabou, você pode perceber que os amigos vão embora. E eu quero orar, meus amados, para que você possa entender as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que você possa entender que quando nós buscamos o rosto de Deus, Salmo 27:8, que a sua alma e o seu coração se disponham a buscar o rosto, a face de Deus, e não as suas mãos. Olhe quanto as igrejas evangélicas e os evangélicos têm lotado as igrejas e os templos em busca das mãos de Deus, daquilo que Deus tem para dar e do que Deus tem para fazer. Mas quantos têm verdadeiramente buscado ao Senhor por quem Ele é? Quantos têm buscado ter a sua vida e o seu coração realmente apegado a Jesus, apegado ao Senhor, que amam a Deus independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias, independente dos momentos que vocês estão passando? Quantas pessoas vão serem apegadas a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele tem para dar? É isso que a palavra de Deus nos orienta. Quantas vezes o coração de Deus está partido e ferido por saber que Ele tem muitos filhos que se aproximam dEle, sempre olhando para as suas mãos, que buscam a Deus em campanhas, em jejuns, em orações, em montes, sempre olhando para a sua mão o que Ele tem para dar. E eu vi algo tremendo, uma declaração de que a única pessoa que ofereceu algo em troca de adoração foi Satanás. Satanás chegou e falou para Jesus assim: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então a única pessoa que te oferece algo em troca de adoração é o diabo. Por isso que Deus, a sua palavra, Ele te orienta a você buscar a face dEle, não pelo que Ele tem para te dar, mas porque Ele é na sua vida, porque Ele é um Deus que te ama, porque Ele é um Deus que cuida de você, porque Ele é um Deus que tem um plano para a sua vida, Ele é um Deus que tem algo melhor para você. O plano dEle é melhor do que esse plano que você fez. O projeto de Deus é melhor do que esse projeto que está aí. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Provérbios 3, versículo 6, já falamos aqui. E Ele vai endireitar todas as tuas veredas. Amados, busque a Deus, ame a palavra dEle. Saiba que Ele ama você verdadeiramente. Saiba que o que Ele tem para a sua vida é muito melhor. E você possa buscar ao Senhor por quem Ele é. Esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, esse Deus fiel que cuida de nós. Que você aprenda em nome de Jesus a buscar a Deus por quem Ele é. E essa é a minha quarta dica de como você deve buscar a Deus. E a palavra diz nesse mesmo capítulo, no mesmo capítulo de Êxodo 33, 20, Deus falou para Moisés assim: ninguém jamais viu a face de Deus e permaneceu vivo. Ninguém permanece vivo ao ver a face de Deus. Pastor, o que é que o senhor quer me dizer com isso? Eu quero dizer que se você quiser buscar a Deus, buscar o rosto de Deus, buscar a face de Deus, você precisa morrer, porque ninguém jamais viu a face de Deus e permaneceu vivo. Se você permanecer vivo para os seus próprios desejos, se você permanece vivo para o seu próprio eu, se você permanece com o seu ego aflorado, vivendo uma vida independente de Deus, da vontade de Deus, dos projetos de Deus, você não terá acesso à presença de Deus, não terá acesso à vontade de Deus para a sua vida, não entenderá os caminhos de Deus para a sua vida. Mas eu oro para que você possa cada dia morrer para si mesmo. Você possa declarar: hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, a presença de Deus, a palavra de Deus, ela habita dentro de mim. Isso é você reconhecer Deus em todos os teus caminhos, meu amado. É você ser próspero, é você ser bem-sucedido. Deus tem promessas, não tem como dar errado. Nós passamos por dificuldades, o crente passa por tribulações, mas sempre você vai crescendo e caminhando de glória em glória, até os momentos difíceis que o Senhor Deus nos leva a passar. É para nos levar para mais perto dEle, é para nos aproximar da sua presença, é para que sejamos pessoas cheias de fé. Então eu oro em nome de Jesus que você possa morrer, tanto para si mesmo, quanto morrer para o mundo, para as coisas que estão lá fora. Porque o mundo lá fora ele vem com suas propostas, com suas seduções, todo esse sistema que vem do mundo, todas as propostas de riquezas, de fama, todas as propostas de sedução, as propostas que vêm para trazer coisas que vislumbram seus olhos, que enchem os olhos de muitas pessoas, mas que afastam você totalmente da presença de Deus. Então ninguém jamais viu a face de Deus
e permaneceu vivo. Êxodo 33, 20. Você precisa morrer para si mesmo, morrer para o mundo, para que os sonhos de Deus possam viver em você, para que Cristo possa viver em você plenamente. E esta é a minha dica para você ter um coração apegado a Deus, ter uma vida apegada a Deus, uma pessoa que é obediente ao Senhor, uma pessoa que é fiel ao seu Deus. E isso é extremamente importante. E por último, para a gente finalizar, eu separei algo muito interessante também. Como pastor que eu posso ter um coração apegado a Deus? Existe uma outra forma que você pode mensurar como que está o seu coração apegado a Deus. Além de tudo isso que eu já falei. Pastor, eu amo a palavra de Deus. Pastor, você tem buscado a face de Deus. Você tem buscado entender os caminhos do Senhor. Você tem buscado o rosto de Deus, a face de Deus, ao invés de buscar o que Ele tem para te oferecer. E por último, eu quero te dar um conselho que ajuda bastante você a entender se você tem um coração apegado a Deus ou não. Isso diz respeito às suas finanças, diz respeito à sua parte financeira em relação ao reino de Deus. É aquele velho ditado que diz: mostre-me o teu contra-cheque, mostre-me o teu balanço do mês, onde foram as tuas finanças, e eu te direi onde está o teu coração. Porque aonde você coloca o teu coração, aí estará o teu tesouro, a Bíblia diz. Então, se o teu coração está nas coisas lá fora, se o teu coração não está em Deus, as tuas finanças e o teu dinheiro vai apenas para as coisas que estão lá fora. Esta é uma forma bem simples de você mensurar se você tem uma vida, um coração realmente apegado a Deus. Eu digo que esta é a última parte do homem que se converte. Muitas pessoas se convertem, vêm para as igrejas, aceitam a Jesus, levantam as mãos, se batizam, descem as águas, mas depois é preciso haver mais uma conversão. É a última parte do homem que se converte, é a parte financeira. Sabe por quê? Porque dízimos e ofertas, eu costumo dizer, é apenas um teste. É apenas um teste. Lembra que às vezes tinha aqueles testes relâmpago na sala de aula, onde o professor chegava, hoje é dia de teste, relâmpago, e tinha aluno que ficava com a cara de desesperado porque ele sabia que ele não estava pronto. Tinha alunos que ficavam desesperados porque ele sabia que ele não se preparou. E muitas vezes devolve a prova em branco, o teste em branco, porque ele não sabe absolutamente nada do que se trata. E eu digo, amados, dízimos e ofertas não vêm para mostrar para a gente que Deus precisa do nosso dinheiro, que Deus depende de nós. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Deus é o dono, o criador do universo, dos céus e da terra. A Bíblia diz que tudo que há no mundo, os animais do campo, tudo que existe pertence ao Senhor. Ele é dono de tudo. Mas as nossas finanças e o que Deus pede na sua palavra sobre dízimos e ofertas, isto é apenas um teste, porque isso mostra onde que está o nosso coração em relação a Deus. Se você ama a palavra de Deus, se você ama Jesus, se você tem um coração apegado à palavra, se você tem um coração obediente à Bíblia, ao reino de Deus, o que a Bíblia aqui nos orienta a fazer, a evangelizar, a ganhar vidas, a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a implantar igrejas, a ganhar almas, certamente você terá maior alegria e o maior prazer em contribuir com o reino de Deus, em investir na obra de Deus. Então, finanças é um teste que revela se você tem um coração ou não apegado a Deus, ou o quanto o teu coração está apegado a Deus. Que você possa usar isso também como parâmetro. Será que eu realmente amo a palavra de Deus? Como que o meu coração se comporta? Qual é a atitude do meu coração quando chega o momento de ofertório, de eu devolver ao Senhor o meu dízimo, de eu entregar ao Senhor a minha oferta? Por isso que o próprio Deus nos orienta na sua palavra, que Ele não aceita de qualquer jeito a oferta. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, não por constrangimento, não com tristeza ou constrangimento, porque Deus observa a sua atitude. Jesus estava ali no templo observando as pessoas, como que elas ofertavam. E assim Jesus viu a oferta da viúva pobre. Jesus observou porque ele estava prestando atenção. Deus observa como que você reage, como que você se comporta com as suas finanças. E eu pergunto para você, você pode dizer que você é uma pessoa apegada a Deus? Tem pessoas que, como eu falei aqui, são apegadas a coisas, pessoas que são apegadas a este mundo, apegadas a homens, apegados a políticos,
Tem pessoas que é apegada a um namorado, a uma namorada, apegados totalmente a um esposo, a uma esposa. Não que seja errado você se apegar a alguém, mas o que eu quero dizer é que se você, acima de tudo isso, você é apegado a Deus. E eu te passei aqui as dicas hoje. Como ter um coração apegado a Deus. Ame as Escrituras. Busque a face de Deus em oração, em jejum. Procure entender o caminho de Deus, o propósito, a vontade de Deus para a sua vida. Busque a face de Deus, o rosto de Deus em adoração, não as mãos de Deus, o que Ele tem para te dar. E eu finalizei dizendo, finanças, seja uma pessoa generosa que investe do reino de Deus, que investe na obra de Deus, uma pessoa que investe com alegria, sabendo que aquela semente irá se multiplicar no terreno onde ela foi plantada e que essa semente voltará multiplicada também para a sua vida. Porque eu creio, amados, que finanças revela muito do nosso coração em relação ao Pai. Dízimos e ofertas é apenas um teste de Deus para as nossas vidas. Deus não obriga ninguém a ser dizimista, Deus não obriga ninguém a ofertar. A palavra de Deus lança o parâmetro, mas Ele não obriga ninguém a obedecer. Deus não obriga ninguém a descer as águas, Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus convidou lá os discípulos, passou na beira do mar, e ali a convocação dos discípulos, a gente lê lá nos evangelhos, e Jesus falava, venha-me, siga-me, e vos farei pescadores de homens. E Jesus não dava tempo para eles argumentarem quais seriam as condições, Pai, o que é que eu vou ganhar com isso, o que é que eu irei perder? Mas Jesus apenas lançava um convite, venha, e eu te farei pescador de homens. E é com isso que eu quero finalizar, convocando você nessa noite, venha para Jesus. Venha ter um coração, uma vida apegada ao Senhor. E Ele fará de você um homem próspero, uma mulher próspera, um ganhador de almas, uma pessoa sábia, uma pessoa abençoada, próspera por todos os lados da sua vida. E eu oro para que você seja essa pessoa com um coração apegado a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora, para a glória de Deus. Pai, eu oro por essa pessoa que assistiu este culto nessa noite, essa pessoa que está te adorando em casa, e eu oro, Deus, para que o Senhor possa desenvolver um coração apegado ao Senhor, que o Senhor possa, Pai, desenvolver, Pai, nessa pessoa nos ouvindo, um coração devoto, um coração apegado a Ti, não um coração que se afasta, não um coração, Deus, que se distancia, mas um coração que busca, um coração que ama a Tua palavra, um coração que obedece querendo obedecer, um coração que obedece com alegria. Eu oro, Espírito Santo, desenvolve dentro dessa pessoa um desejo de ler a Tua palavra, um desejo de comer a Bíblia, de se alimentar das Sagradas Escrituras, de buscar, Pai, se alimentar com o pão do jejum, pois nem só de pão viverá o homem. Que essa pessoa aprenda, meu Pai, a buscar a Tua face, o Teu rosto, e não apenas as Tuas bênçãos, aquilo que o Senhor tem para dar, que o Senhor tem para oferecer. Eu oro que eles sejam mais apaixonados pelo abençoador do que as bênçãos. Pai, eu oro em nome de Jesus. Prospera o Teu filho, prospera a Tua filha nesse caminho. Prospera este homem, prospera esta mulher, esta família, para que eles entendam o caminho do Senhor, para que eles entendam o propósito do Senhor na vida deles, para que eles entendam, meu Pai, a vontade do Senhor para a vida deles. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente. Obrigado por ter nos acompanhado. Quero convidar você também aí nos assistindo a fazer a sua decisão por Jesus. Que você possa entrar em contato conosco, com a Igreja Gera Vida. Envie aí o seu contato através dos comentários. Procura aí os contatos da igreja lá no nosso Instagram, Gera Vida, e que Deus possa abençoar você grandemente. Eu oro em nome de Jesus que você possa dessa noite fazer a sua aliança com Deus ou renovar a sua aliança com o seu Deus, porque Ele te ama verdadeiramente. E se você quiser, e se você obedecer a Ele com o coração agradecido, Ele certamente fará você ter acesso ao melhor dessa vida, ao melhor dessa terra. A sua alma se fartará, a sua vida será abençoada. Deixa eu orar por você que quer fazer essa decisão. Se você quer fazer essa escolha, quero convidar você, coloque a sua mão no seu coração agora e faça a seguinte oração comigo. Senhor Jesus,
eu te entrego a minha vida nessa noite. Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança com o Senhor, eu volto para o Senhor nessa noite. E eu peço, Pai, perdoa os meus pecados. E eu reconheço, Pai, que sem Ti eu não chegarei a lugar algum. Reconheço, Pai, que o meu coração não estava apegado ao Senhor, mas apegado a outras coisas. Pai, eu te peço perdão agora por ter o meu coração apegado a certas coisas. Se você quiser ir, você pode confessar se você estava apegado a certas coisas. Se você tinha apego a coisas materiais, porque a Bíblia chama isso de idolatria, apego a coisas materiais ou a pessoas. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no teu coração. Peça perdão a Ele. Pai, eu te peço perdão porque eu era apegado a certas coisas ou certas pessoas. Mas a partir de hoje, com essa palavra, eu decido ser apegado ao Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Se você crê, recebe aí no teu lar, na tua casa, diga amém, diga eu recebo. Aqueles que estão de perto, aqueles que estão de longe, recebam essa palavra e que você possa viver uma vida apegado ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família, em nome de Jesus. Esse é o momento que nós vamos agora louvar ao Senhor com mais uma canção. Enquanto isso, as nossas informações estão aí na tela das nossas contas bancárias, caso você queira ofertar, caso você queira contribuir com o crescimento do reino de Deus, com o avanço da obra de Deus, fique à vontade. Que o teu Deus possa te tocar, que o teu Deus possa te abençoar, a sua casa, as suas finanças, verdadeiramente. Eu oro pelas suas finanças, eu oro por todos aqueles que estão com dificuldades financeiras, Deus. Eu oro por esta pessoa que talvez perdeu o seu trabalho, essa pessoa que está passando uma dificuldade financeira, que precisa de uma resposta, Pai, até o final dessa semana, para pagar uma conta, Pai. Eu oro que o Senhor possa tirar essa opressão, essa tristeza, e que o Senhor venha com paz e solução na vida deste homem, na vida desta mulher. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e use a tua vida grandemente em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
ou que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh, oh. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de